Bom, minha gente, essa é a aula número 5 do livro de Gênesis. Essa é uma iniciativa da Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, o professor. Na aula passada, a gente viu como a ciência diz que tudo aconteceu. E a gente viu que a ciência mostra a teoria da evolução cheia de furos, e a gente viu que essa evolução não aconteceu naturalmente de jeito nenhum. A gente viu que é uma teoria toda furada, isso não procede não, né? E a gente começou a discutir no finzinho da aula o porquê os teólogos mais ortodoxos não aceitam nem ouvir falar em evolução, e outros, um pouco mais liberais, aceitam partes da evolução. E a questão principal da discussão desses teólogos é a questão do pecado e da morte física, porque os teólogos mais ortodoxos dizem que a evolução pressupõe morte anterior, e o pessoal mais liberal diz que não, que a morte que a Bíblia trata era uma morte espiritual. Mas então hoje a gente vai estudar um pouco mais isso aí, né? Veja, Gênesis 1 e 2 trata da criação, e Gênesis 3 começa com a conversa de Eva com a serpente. Como é que foi isso? Bom, o último versículo de Gênesis capítulo 1, o último versículo, diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia, né? E na aula número 2, a gente viu que enquanto Deus criava tudo, os anjos se rejubilavam, e isso está escrito aonde na Bíblia? A gente já viu, está escrito lá em Jó, capítulo 38, que diz que lá em vermelho, está embaixo aí escrito: quando as estrelas da alva, os anjos juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Essa pergunta, Deus fez a Jó, dizendo assim: onde é que tu estava quando eu fazia a terra? Quando eu fazia a terra, olha, os anjos estavam juntos, cantavam alegremente e se rejubilavam. Então, a Bíblia mostra que quando Deus estava criando, os anjos estavam vendo e achando bem bacana, sabe? Aí, o capítulo 2 de Gênesis mostra que Deus preparou uma casa, um local para Adão e Eva viverem. Esse local foi o Éden, né? Diz assim, Gênesis 2, e então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Do solo fez brotar todo tipo de árvore agradável, e viu que o homem estava só, e fez ele dormir, tirou a costela do homem e fez a mulher, e Adão ficou bem feliz e disse: eita, essa afinal é osso dos meus ossos, carne de minha carne, minha varoa, porque de mim foi tirada. E aí a Bíblia diz que por isso o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. E um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A isso eu quero chamar a atenção. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Veja, não existe vergonha entre marido e esposa. Não existe. Então, sobre isso, eles não teriam vergonha de Deus. Entendam isso. Todo mundo, se lê rapidamente, pensa que eles estavam nus e não tinham vergonha um do outro. Oxê, um marido e mulher não tem vergonha mesmo de um do outro, não.
Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam de Deus. Eles não tinham essa malícia. É bom que você entenda isso, né? Aí a gente viu os 7 dias da criação. E no primeiro dia, depois que Deus disse haja luz, Deus criou, amoldou a terra. Então, veja, se a gente entende o que está escrito lá em Jó, que os anjos testemunharam Deus criando tudo, ou seja, a Bíblia não diz, mas fica claro que Deus criou os anjos ou no dia um dia antes do haja luz, ou no primeiro dia, ou no segundo dia. Assim, foi logo no começo. A Bíblia não é muito clara quando foi, mas a gente entende que se os anjos viam Deus criando tudo e ficavam felizes, eles já tinham sido criados. Então, certamente, Deus criou os anjos no primeiro dia, no máximo no segundo, no máximo, no máximo. E no último dia, Deus viu que tudo era muito bom. Então, no último dia da criação, não existia mal nenhum. Não existia mal. Veja, ou seja, Gênesis 1 e 2, quando você lê, não existe mal. Não existe nada de ruim. Porque senão, Deus não diria tudo é bom. E Deus disse, tudo era bom. Então, Gênesis 1 e 2, estava tudo beleza no Jardim do Éden e na criação que Deus fez. Agora, nem Gênesis 3 já começa, a primeira palavra que começa com Gênesis 3 é uma letra que, na verdade, significa uma palavra. Essa letra, no hebraico, é Wankopulatium. É como se fosse assim, mais... É uma completa mudança, sabe? Gênesis 3, a primeira letra que começa Gênesis 3 é essa letra aí, ó. Parece um T ao contrário, com um tracinho embaixo. Esse é o Vacupulatium. É quando, no hebraico, você quer mudar completamente o discurso. Veja, tudo era muito bom, mas, eita, agora não vai ser muito bom, pela própria letra do hebraico que a Bíblia usa, que Moisés usou. Então, o capítulo 3 de Gênesis começa assim, mas a serpente. Então, veja, tudo era bom no capítulo 1 e 2, e agora havia uma serpente enganadora, existia algo ruim, né? E quando foi que essa serpente enganadora, essa coisa ruim, surgiu? A Bíblia, em 2 livros, mostra isso. Mostra lá, primeiro no livro de Ezequiel, fala do rei de Tiro. Só que todos os teólogos que leem essa passagem veem que o que está escrito não é de um rei humano, não é de um rei humano, é de alguém que não é humano. Então, Ezequiel 28 está falando de Satanás, né? E diz Ezequiel, você, Satanás, era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, você era um querubim da guarda que foi ungido, ele era um querubim, ele era um anjo, era o general dos anjos, né? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até um dia que se achou iniquidade, pecado em você. Quer dizer, ele foi criado perfeito também e teve um dia que achou-se algo ruim nele. A Bíblia não diz esse dia, mas diz. Por sua vez, Isaías mostra também uma profecia para o rei da Babilônia, que igualmente os teólogos veem que não pode ser uma pessoa, uma carne e osso, não é.
também está falando de Satanás, porque diz assim, você pensava assim, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás, que foi criado, um anjo querubim, uma patente alta, que viu Deus criando tudo e ficou feliz com Deus criando tudo. Em algum momento ele disse: eita, eu quero ser igual a esse Deus. Foi isso que aconteceu. Então, esses relatos, tanto Ezequiel como Isaías, mostram por que Satanás caiu, qual foi a queda de Satanás e o aparecimento do mal, né? Que foi depois de Gênesis capítulo 2 e antes de começar Gênesis capítulo 3. Isso que está descrito lá em Ezequiel e em Isaías aconteceu cronologicamente entre Gênesis 2 e Gênesis 3. Então, qual foi o motivo que Satanás caiu? Ele não tinha matado ninguém, não tinha roubado, ele não tinha feito nada. O pecado de Satanás, ele quis ser igual a Deus. Foi esse o pecado, né? E a Bíblia também mostra lá no fim, lá em Apocalipse, capítulo 12, que depois que Satanás quis ser igual a Deus, ele conversou com vários anjos. Ele era um general, então ele conversou com vários anjos, e Apocalipse diz que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, ele conseguiu convencer um terço dos anjos. A gente não sabe quantos anjos existem. Miríades, a Bíblia diz. Miríades são milhões de bilhões. Mas a gente sabe que existem 2 anjos bons e um caído, 2 bons e um caído, 2 bons e um caído. Um terço caiu, né? Então, a origem do primeiro pecado aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 3, Gênesis 2 e Gênesis 3, e aconteceu no céu, quando houve a rebelião dos anjos, liderada pelo querubim-chefe, que só teve um problema: ele quis ser igual a Deus, né? E de quem é a culpa desse pecado? Foi Deus que criou o mal? A culpa é de Deus? A pergunta... E por isso, para mim, foi difícil preparar essa aula para vocês, mas a gente vai esclarecer tudo, porque tem esse versículo lá em Isaías 45, quando Isaías diz, falando como Deus: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eita! Você olha esse versículo de Isaías 45, você diz: pronto, foi Deus que criou o mal. É difícil, minha gente. E será que foi mesmo Deus que criou o mal? Né? E na vida de todos nós evangélicos, crentes no Senhor Jesus, sempre aparece gente perguntando assim: e se Deus é bom, por que existe o mal? E se Deus é justo, por que o inocente sofre? Está vendo? Quais são as respostas que a gente dá para quem pergunta isso? Tem mais. Se Deus é onisciente, quer dizer, ele sabe tudo, então ele sabia. Por que ele criou o mal? Ou mesmo se ele não criou, por que deixou Satanás se rebelar? Segundo, se ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, ele viu a rebelião de Satanás, ele viu Satanás conversando com todo mundo, com os anjos, ele viu Satanás enganando Adão e Eva. Por que Deus não impediu? Se Deus é onipotente, quer dizer, ele tem um poder absoluto, é ilimitado o poder dele, por que ele não destrói o mal de uma vez por todas? E quarto,
Se Deus é onibenevolente, ou seja, ele é ilimitadamente bondoso, ele é super bondoso, por que que ele criaria o mal, ou mesmo ele deixaria o mal na terra? Ah, meu Deus, isso aí é o dilema de Epicuro. Epicuro foi um filósofo que viveu 500 anos antes de Cristo, ele não conhecia nem Jesus Cristo, e ele falava de Deus. Vocês estão falando de um Deus bom, os judeus, nem para os judeus, falava para todo mundo, que Deus é esse que é bom e deixa o mal acontecer? É difícil responder, mas a gente, estudando Gênesis 2, a gente consegue tentar responder essas questões. Vamos ver e vamos com calma responder essas questões. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, está lá em Gênesis 2, versículo 8. Éden quer dizer delícia, prazer. Então, Deus plantou um jardim, quer dizer, mostra que Deus teve o cuidado, do mesmo jeito que ele teve o cuidado de fazer o planeta Terra. Ele é um Deus zeloso, um Deus que Gênesis 1 mostrou, ele cuida de tudo, ele plantou algo que dava delícia e prazer, ele preparou esse lugar bacana para a gente, sabe? Aí, Gênesis diz que do solo o Senhor fez brotar todo tipo de... Olha, veja agora, todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então, o que é bonito aos olhos e são boas ao alimento. Aí, e também quer dizer, tem outro tipo de árvore. Veja, tem as árvores agradáveis à vista e boas de alimentos, e também, ou seja, tem outro tipo de árvore, que são a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eita! A primeira coisa que a gente tem que entender são o tipo de linguagem. A árvore agradável à vista e boa de alimento são bonitas e é de comer mesmo. Agora, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não existe árvore da vida e do bem e do mal. Isso é uma linguagem figurada. Né? Vamos para frente. Né? E esse é o problema. Né? E o Senhor tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Deu uma profissão para o homem não ficar vagabundo, arrumou um jeito do homem ficar ocupado lá. Que coisa boa para a gente não entender que todo mundo tem que ter uma ocupação. Deus não quer ninguém perna para cima, não. Eu sei que a dificuldade de arrumar emprego para todo mundo existe, e tem gente desempregada, não é porque quer. Agora, se você está desempregado porque você quer, aí é um problema, porque Deus fez o jardim e disse assim, olha, Adão, você vai cuidar e vai guardar esse jardim, né? E agora, aí começa, o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer ela, certamente morrerá, né? Então, veja, conhecer o bem e o mal aqui representaria você ter o conhecimento pleno de tudo, de todas as coisas. E só quem conhece todas as coisas é Deus. Então, isso não é uma prerrogativa do homem. O ser humano é criatura. O ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem quer ser, às vezes, Deus. Ele quer saber de tudo. Por isso que Deus disse assim, tem muita árvore aqui, pode comer de tudo. Agora, dali, de conhecer o bem e o mal, não coma, não. Não coma, não. Que isso era uma coisa de Deus, conhecer tudo. A gente precisa entender isso, né? Aí a gente começa a entender. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele induziu já a Eva a mentir.
Porque se Eva disse é verdade, já estava mentindo, porque Deus não disse para eles não comerem de nenhuma árvore. Já, a pergunta de Satanás já foi capciosa, já foi, se Eva diz assim, foi, Eva já tinha mentindo, né? Não é verdade que Deus disse para não comer de nada, não. E Eva nisso aí, ela foi correta. Ela disse, não, do fruto das árvores do jardim a gente pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não devemos comer dele, nem tocar nele, para que não venhamos a morrer. Ah, veja, Eva disse, qual foi o erro de Eva? Conversar com Satanás, dar trela a Satanás, escutar a conversa de Satanás. Eva não seguiu a palavra de Deus, porque a serpente disse assim, olhe, Eva, é certo que vocês não vão morrer, não, porque Deus sabe que se um dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja, Satanás coloca a mesma vontade que ele, Satanás, pecou. Satanás quis ser igual a Deus. E Satanás vira para Eva e diz assim, olhe, coma que seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você vai conhecer tudo. E aí pronto. Eva conversa com a serpente, que não deveria nunca ter conversado, é influenciada por isso, e a serpente induz a Eva com o mesmo pecado que ele caiu, ser igual a Deus. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto, que não disse que era uma maçã, isso é uma pintura da Idade Média, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Né? Então, foi aí que o pecado e o mal entraram na vida, os dois, o pecado e o mal entraram na vida dos seres humanos, em Gênesis 3. E aí, os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Né? Eles perceberam que estavam nus, poderia ser, outra frase, poderia ser, eles tiveram consciência do que era certo e do que era errado. Eles antes eram inocentes, agora eles sabiam que era certo e errado. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde é que você está, Adão? E ele respondeu, tive medo e me escondi. Já começa toda a criação, toda a harmonia que havia a cair, porque eles tiveram medo. Eles já sabiam que estava certo e errado, eles já sabiam que tinham feito errado. Aparentemente uma besteira, só comeram uma maçã, uma fruta, mas não, foi uma coisa muito séria, porque Deus disse, não come, eles desobedeceram a Deus. E aí eles sabiam que tinham feito errado. Agora eles tinham consciência do erro. Por isso que eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Por isso que Isaías disse assim, vossos pecados fazem separação de vós e vossos deuses. Né? E Deus perguntou, quem foi que lhe disse que você estava nu? Não fui eu que lhe disse. Ah, você comeu, né? Da árvore que eu disse para não comesse, né? Esse quem de Deus, ele não está acusando Adão. Deus não é Deus de descontar. Deus não é mesquinho. Deus está dizendo assim, mas Adão, você escolheu esse caminho, Adão. Eu disse, Adão, para você não ir por esse caminho, Adão. Você foi por esse caminho, Adão. Mas, rapaz, né? Então o homem disse, a mulher que tu me desse, foi ela que me deu da árvore. Aí o Senhor vira para a mulher e diz, e foi isso que tu fizesse? E a mulher diz assim, olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. E começa o jogo da transferência de culpa, né? Essa transferência de culpa assim, é terrível, né? Começa o ser humano a não assumir o pecado que ele faz, né? O homem diz, foi a mulher.
O homem podia ter dito, não, não quero não, mulher, Deus disse para não comer. A mulher podia ter dito à serpente, não, eu não vou não comer não, Deus disse para não comer, mas eles atribuem a culpa para o outro. É. Esse jogo de empurra-empurra tem um problema sério, sabe? Primeiro problema é assim, você acha que a culpa do pecado é seu, é meu? Você acha que o pecado, o problema é seu? Ou já passou pela sua cabeça que, eu sou pecador porque Adão e Eva desobedeceram lá no Éden? Ou já passou na sua cabeça, o problema do pecado, meu pecado, foi de Satanás, porque ele enganou Eva, aí Eva comeu, aí eu já nasci com esse pecado original. Ou você, em última instância, diz assim, eu sou pecador porque Deus deixou tudo isso acontecer. Em algum momento da sua vida você pensou desse jeito? Né? Esse doutor Marco Horizon, ele é doutor em teologia sistemática, né? E para entender direito, ele diz assim, olha, aquela serpente era Satanás, certo? Porque está lá até em Apocalipse, né? Em Apocalipse capítulo 12, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sol de todo mundo, e foi atirada para a terra e com ele todos os seus anjos. A gente sabe, a Bíblia diz que aquela serpente é Satanás, mas Marco Horizon, ele diz assim, para você entender mesmo a questão do pecado, a questão do mal, esqueça, por enquanto, esqueça que aquele ser, aquela serpente que falava era Satanás, sabe? E se detenha em Gênesis 3, capítulo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olhe, vendo ela que era boa de comer e era agradável aos olhos. A Bíblia não diz que essa árvore era agradável aos olhos, as outras eram agradáveis aos olhos. A Bíblia aí era desejável para dar entendimento. Deus disse para ele não ter esse tipo de entendimento, mas ela quis ter esse entendimento. E ela deu para o seu marido. E a Bíblia diz assim, e ele comeu. Então, na verdade, todas essas coisas podiam ter havido, não. É bom de se comer, é agradável aos olhos, mas eu não quero comer. É desejável para dar entendimento, mas Deus não quer que eu entenda essas coisas. Eu não vou comer. O marido, não, Eva, você comeu, você é doida, Eva, você comeu. Não, Deus disse para não comer, eu não vou comer, mas ele comeu. Então a culpa não é de Eva, não, é de Eva e de Adão, né? E aí o teólogo ele diz assim, olha o que é que acontece, logo em Gênesis 4, quando a Caim mata Abel, que Deus disse assim, vira para Caim e diz assim, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A Bíblia, Deus diz assim, que o pecado está na minha porta e na sua. E é necessário que a gente domine, tenha autocontrole, governe nossos desejos e ações. É o problema nosso, é responsabilidade nossa dizer não, sabe? O teólogo, ele diz para a gente observar 3 coisas. Primeiro, a tentação. Ele diz que a tentação, ele é uma sugestão mental, você é tentado. Um homem vê uma mulher bonita, é tentado. Uma mulher desprezada pelo marido, vê um homem que chega e fala suave aos ouvidos dela, é tentada, sim. E o pecado, assim, a tentação é boa de se cumprir, mas o pecado não é bom. Por isso que o Marcos, ele diz assim, imagine que o pecado, então, a tentação, então, é o mais astuto de todos os animais
selvagens, cuidado com a tentação. O Marcos diz assim, cuide também de algo parecido com as tentações, que são os desejos. Os desejos não é a tentação aparece, às vezes vai embora, mas tem coisa, desejo. Eu desejo tanto, tanto, tanto um carro novo, um carro porque o meu carro é velho e eu vejo um irmão com um carro novo, eu desejo tanto, tanto que começa a ter inveja do meu irmão porque tem aquele carro novo. E aí ele diz assim, cuidado com os desejos. Porque o desejo em si, ele não tem um valor, até que seja julgado pela sua consciência. Você, no final das contas, vai julgar esse desejo. É certo ou é errado? E às vezes, e aí ele fecha, diz, cuidado com a tentação, com seus desejos, porque a fraqueza é a caída da tentação e do desejo. E quando a gente não consegue controlar nem o desejo, nem a tentação, a gente cai. E a gente precisa ter esse controle. E além dessas três, o doutor Marcos ele fala que ainda existe o livre-arbítrio, que é que você pode ou não ceder à tentação e ao desejo. Então, assim, e considerar que isso não é uma fraqueza, e não, assim, dominar essa sua fraqueza. E ele me ensinou o que seria esse livre-arbítrio, para a gente entender. É um conceito de liberdade calma. Eu posso agir do jeito que eu quiser, porque eu posso ir ali e roubar. Eu estou com uma inveja muito grande e vou ali e roubo. Isso eu tenho liberdade para fazer essa besteira. Mas a liberdade também ela está limitada à minha criatura. Eu tenho o desejo de voar, mas se eu pular do terceiro andar, eu não vou voar, eu vou cair. Então, por isso que ele diz assim, olha, você, da árvore que tem no meio do jardim, não coma. E a serpente disse assim, olha, você não vai morrer, pode comer. Porque a serpente sabia que o ser humano tinha essa liberdade de ir fazer o pecado, né? E o livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio é um pouco mais de liberdade. Você tem a liberdade de ir fazer, mas você sabe que tem consequência na sua decisão. Arbítrio quer dizer arbitrar. Então você avalia. Eu vou roubar, mas eu sei que Deus não gosta que eu roube. Então eu tenho liberdade de roubar, mas eu, mesmo no meu livre-arbítrio, eu não vou roubar porque Deus me disse para não roubar. E se eu chegar a roubar, é porque eu já eliminei a minha condição de estar em harmonia na bondade de Deus. Por isso, então, é que a condenação do homem é conforme a ação do seu e do meu livre-arbítrio. Por isso que o Senhor disse assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, agora sabe do bem e do mal, sabe do que é certo e sabe do que é errado. Mas agora, para que ele não coma a árvore da vida e vive eternamente igual a nós, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou tirar do jardim. Esse eu vou tirar do jardim é muito mais do que Deus não é mesquinho. Eu não vou dar eu não convivo com o pecado. O ser humano sabe agora o que é certo e errado, e ele escolheu fazer o errado. Eu amo ele, mas eu não aguento viver com ele pecando. Então, saia do jardim, né? Então, o ser humano ter adquirido essa condição que Deus não deu a ele, a condição de saber do bem e do mal, teve consequências. E aí a gente vê as consequências, né? O Senhor vira para a serpente e diz assim, olha, você é maldita entre os animais domésticos, né? E diz a gente agora, sejam sóbrios e vigilantes, pois a serpente, e que sejam as tentações, os desejos e as fraquezas
estarão sempre ao vosso derredor, como um leão que ruge procurando para quem devorar. Está lá em 1 Pedro. Ele vira para a mulher e diz assim, olha, agora, porque você sabe do certo e errado, escolheu errado, eu vou aumentar seu sofrimento. Você vai dar a luz com dor, e o seu desejo será para o marido, e ele a governará, ou seja, a harmonia que Deus tinha planejado da mulher ser a costela de Adão, de ser a companheira, a solidariedade, e eles dois viverem num clima perfeito, isso foi acabado. Por isso que hoje, esse autor diz que hoje existe o machismo, porque o homem não consegue compreender que a realidade de Deus, que Deus criou a mulher era para ser companheira, mas esse estado de erro levou essa separação perfeita que existia. E ao homem, olha, porque você comeu agora, a terra é maldita, a terra sofreu e também vai produzir espinhos e ervas. Quer dizer, agora o planeta Terra também tem coisa ruim por si só. Por si só, a terra também tem coisa ruim. E do suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. E tu é pó, e ao pó voltará. A consequência por homem, agora é que ele vai viver numa luta que não era projetada. O homem era para cuidar do jardim, ter alimento o tempo inteiro. Mas agora é necessário ter trabalhar, um labor de sobrevivência. Né? Por isso que ele diz em Gênesis 3, agora, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, é preciso impedir que estenda a sua mão, né? E vou lançar ele fora. Deus colocou querubins a leste do Éden e uma espada flamejante que movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem não tem mais acesso ao Éden, não tem mais acesso à espada existe uma espada, existe querubim protegendo, né? Então, indo para o final, assim, existem 4 formas de pensar sobre o mal. Primeiro, que Deus criou o mal. Isso é falso. Pois pensar na possibilidade do mal como instrumento de teste, ou terapia, ou aperfeiçoamento, que Deus botou o mal para ver se a gente era bom. Deus não trabalha assim. Deus, as Escrituras definem Deus como amor, por amor. Ele é todo amor, ele criou tudo bom. Deus não criou o mal. A gente também eu já vi, tem até uma história na internet que foi Einstein que estava e disseram assim, o mal existe? Não, o mal não existe, o frio existe? Não, é o calor é a ausência do... O frio é a ausência de calor, então o mal é a ausência do frio. Não, o mal não é uma antítese natural de Deus. Isso não é legal você pensar assim, porque Deus é inteiramente bom. Se você admitir que o mal existe e o mal é o contrário de Deus, o mal é quase um Deus. E Deus está acima de qualquer coisa. A terceira possibilidade é você atribuir o mal ao diabo. Né? Não foi ele que enganou, mas não, o diabo é só uma criatura de Deus. É claro que a gente não tem que ter nem conversa com ele tem poderes tenebrosos sim, e ninguém deve fazer o que Eva fez, mas ele não é páreo para Deus. Agora entenda, o diabo fez o pecado dele, né? Ele fez o pecado dele, ele não criou o pecado para mim e você, né? A melhor alternativa da gente pensar sobre o mal é que a gente assumir que eu e você somos o criador do mal. Não foi Adão e Eva, não. Somos eu e você. Toda vez que a gente pensar que a gente era imagem e semelhança de Deus e a gente quer desobedecer a Deus, a gente quer fazer mal a outra pessoa, e aí a gente começa a entender que toda injustiça do mundo somos nós mesmos que fizemos, não é eu, Ricardo, e você, exclusivamente não. Mas se existe fome da África, é porque
todas as pessoas que moram nesse planeta não imitam Jesus Cristo, porque se todo mundo imitasse Jesus Cristo, o mundo seria melhor sem injustiça. A injustiça que existe no mundo, minha gente, somos nós que fazemos. É bom você começar a pensar dessa forma, sabe? Então, a gente começa a poder responder as questões do início, né? Deus criou o mal quando ele disse em Isaías 45, eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e crio o mal? Não. Esse texto é tirado do contexto. Nesse contexto, o povo de Israel tinha sido preso por Nabucodonosor, e ele estava falando do rei Ciro, que era um rei péssimo, assim, era da Pérsia, e ele ia usar o mal, Ciro, o mal, no benefício, ele ia promover a paz de Israel com o próprio mal, mal no sentido mal de catástrofe, mal no sentido de Nabucodonosor tinha feito toda uma aprisionada no povo, e Deus, nessa ocasião, ele estava dizendo que ia usar Ciro para libertar. Então, não tem nada a ver com a criação do mal. Segundo, Deus é onisciente, sabe de tudo, ele sabia que Satanás iria desejar o seu trono, que Satanás iria tentar Eva, que Eva ia cair e ia levar Adão junto, sabia sim. E se sabia, e sendo Deus onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, por que Deus não impediu? Ele não impediu porque ele criou criaturas, anjos e homens, nós, com livre-arbítrio de poder decidir as coisas. Deus não é mentiroso, Deus disse assim, vocês decidam, está ali a árvore do bem e do mal, eu não quero que vocês vão ali, mas aquela liberdade que ele dá, não vá, é minha ordem, mas se você quiser ir, se você quiser pecar, você pode pecar. Deus não ia impedir dele não pecar, né? Deus teria o poder de cancelar todo o mal criado no interior de Satanás e no nosso, antes de ter acontecido, claro que teria, mas esse não é o propósito de Deus. Deus tem caráter. Quando Deus criou-nos, ele nos fez imagem e semelhança, e quando ele fez a mim e você imagem e semelhança, ele deu um poder a gente de decidir alguma coisa. E decidir errar ou acertar, esse poder Deus deu a gente. Não erre, mas Deus deu esse poder. E se Deus é onibenevolente, ou seja, ele é ilimitadamente bondoso, por que ele deixou o pecado acontecer? Exatamente por isso, porque ele não ia fugir do caráter. Ele disse a mim e a você, quer dizer, Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, só não faça isso. Mas se quiser fazer, lógico, vocês vão poder fazer. Está errado fazer. E por que Deus não acaba com todo o sofrimento da terra? Ele já acabou com o sofrimento, com Jesus. Ricardo, que besteira é essa que você está falando? Estou falando besteira mesmo. Não. Mesmo ele não tendo sido o criador do mal, Deus acabou com todo o sofrimento da terra quando, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele nos deu livre-arbítrio, permitiu que as suas criaturas, anjos e humanos, decidissem e tomassem as suas decisões. Mas Deus, Jesus Cristo, é a expressão completa do amor e da bondade, e ele aniquila o mal. Eu e você podem não estar enxergando com esses olhos aqui, que o mal do mundo acabou. Mas para Deus, que não é preso no tempo, ele já viu, ele já está no futuro. O mal já acabou, porque ele já fez a Nova Jerusalém. E quando você decidiu se juntar à bondade de Deus através de Jesus Cristo, você entrou nessa de não entrar no mal e entrar na bondade. E o sofrimento está acabando, já acabou para Deus.
Você pode ainda estar sentindo esses efeitos porque você tem corpo, você está preso num tempo. E Deus não está preso no tempo. E a gente acredita que Jesus já acabou com o mal. Jesus é essa expressão de coisa. Então, conclusões. Devemos evitar se rebelar e passar dos limites estabelecidos por Deus, né? Em tudo, até em correr, vou correr no carro, vou botar 200 km por hora no carro, se eu bater eu vou morrer. Eu estou passando dos limites estabelecidos por Deus. Fazer algo que causa dano, tristeza, dor, a si mesmo ou ao outro. Se opor à justiça ou errar por omissão. E se deixar seduzir por coisas erradas. Na Bíblia tem uma relação de muitos pecados, mas não tem todos os pecados, mas mostra para você, no seu livre-arbítrio, você saber o que é pecado e o que não é pecado. E, finalmente, Jesus não nos ensina a vencer o mal. Ele venceu o mal por mim e você. Segundo, o mal acaba por revelar a bondade de Deus, porque Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Deus, na sua onipotência, criou as criaturas livres para obedecer ou desobedecer a Ele, né? Não desobedeça, mas Ele criou. Ele deu essa oportunidade e o caráter dele não faz ele voltar atrás, né? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus, ele não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua... Está vendo o que o teólogo disse? Cada um é tentado por sua cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de você ceder ao desejo da cobiça, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E, finalmente, a Bíblia diz que o bispo, minha gente, sou eu e você. Não pense que o bispo aqui é só pastor Estevão, é só pastor Daniel, é só quem tem cargo eclesiástico, não. O bispo somos todos nós que temos a habilidade de manejar a palavra de Deus. Esses que nós que somos comissionados a levar a palavra de Deus aqui na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. O bispo, ele não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo, que foi o orgulho que fez. Mas tem uma boa nova, viu? Porque Apocalipse, lá no final das contas, diz assim, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha... darei de comer do fruto da árvore da vida, aquela que tem uma espada hoje lá, fechando, que se acha no paraíso de Deus. Ao vencedor, e você sabe como é que você se torna vencedor? Você acreditando que Jesus Cristo, esse é bondoso, esse é o todo bom, e ele é Deus, e ele é capaz de dizer a essa espada, pare de flamejar. Querubins, abram o portão do paraíso, porque Ricardo e todos que estão aqui escutando vão entrar no paraíso de novo, porque eles reconheceram o bem, eles escolheram o bem e não o mal, e o bem sou eu. O bem sou eu, sou Deus, que Deus é Emanuel, Deus que desci na terra e me fiz homem, caminhei com eles, e eu darei de comer dessa árvore da vida, e aí não vai ter mais choro e ranger de dentes, e nesse lugar. E aqui, está aqui, lá em Deuteronômio, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, são vocês, escolham a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida,
para que habitem na terra do Senhor, essa nova Jerusalém, sobre juramento, que sob juramento prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus abençoe vocês, que escolham o bem. E até segunda-feira, a próxima aula, que a gente vai ver Gênesis 4, 5 e 6. Amém. 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 Maravilhosa aula, abençoada. Maravilha. Bom, minha gente, agora